multiplicação da igreja através de pequenos grupos. Isso vai ser algo que vai nos fazer crescer, mas também vai aproximar muitas pessoas de nós, que aqui na igreja nós só encontramos na hora do culto. No pequeno grupo, as pessoas vão nos conhecer, e precisam nos conhecer sobre o que falamos e o que vivemos. Tem que estar muito perto daquilo que nós falamos e daquilo que nós vivemos. Meu irmão, a glória de Deus na nossa vida é quando nós começamos a entender que o desejo de Deus é que cada um de nós possamos refletir a imagem de Deus. Tem uma história do missionário Sadhu Sunga Singh. Sadhu Sunga Singh. Ele chegou na casa do pastor dele e tocou a campainha. E a filha do pastor atendeu e abriu aquela portinholazinha. E o pai perguntou: quem é que está aí? Ela falou: eu não sei o nome dele, mas ele se parece muito com Jesus. Com quem nós nos parecemos? O mundo, quando olha em nós, para nós, o que eles veem? A imagem do Filho de Deus? Ou eles veem um homem comum, uma pessoa que reage e age conforme as circunstâncias? A palavra diz: sem mim nada podeis fazer, tudo aquilo que pedindo, crendo, recebereis. Mas isso aqui há um contexto de dependência, há um contexto de entrega, há um contexto de estar totalmente dependente de Deus. Meus irmãos, uma das coisas que eu aprendi nesses anos de ministério é que 99% das coisas que acontecem na igreja, nós não podemos resolver com atitudes que nós sabemos humanas. Nós temos que ir para a oração e dizer: Deus, eu não sei resolver. O que o Senhor quer? Mas a gente tem um preparo, a gente tem uma experiência, mas tem coisas no ministério que não adianta preparo nem experiência. A dependência tem que ser de Deus. Por quê? A igreja é do Senhor. As ovelhas são do Senhor. A solução tem que vir do Senhor. As respostas têm que vir do Senhor. Então Deus usa situações, Deus usa circunstâncias, Deus usa problemas para nos amadurecer. Muitas vezes nós estamos vivendo no dia a dia e não amadurecemos. Então Deus permite que venha determinadas situações para ver como nós vamos reagir. E é uma maneira de crescer, porque é naquele momento que nós vamos pedir o socorro do Senhor. É nesse momento que os nossos ouvidos são abertos para ouvir a voz de Deus. Porque quando tudo vai bem, a gente não para ouvir a voz de Deus, a gente ouve a voz de todo mundo, menos a de Deus. Essa madrugada, eu voltei do escritório da oração e eu liguei a televisão e estava passando um documentário sobre o que está acontecendo no Brasil com um negócio que eu nem sabia que existia. Um tal de tigrinho. Um jogo que o pessoal vai jogando de um em um, R$1, 2, 3. E essa pessoa que estava falando, a esposa estava chorando porque o marido perdeu a casa e o carro. E ela disse: ele virou dependente disto. E aí vem a entrevista com o cara. Perguntou para ele: por que você fez isso? Ele falou: na esperança de recuperar. Na esperança de recuperar o que eu perdi.
E eu fiquei pensando a maneira que o diabo age. Ele arma a arapuca, a pessoa cai, e aí a pessoa diz, eu vou recuperar, e mergulha mais. Eu vou recuperar, e mergulha mais. Irmãos, aquele moço perdeu a casa que ele mora, e não era uma casa qualquer, era uma casa muito boa. Perdeu o carro. Quantas pessoas nessa mesma situação, porque estão brincando com o erro? Quantos erros nós estamos vivendo e Deus está permitindo para dizer, eu quero que você amadureça. Você não vai amadurecer se você não for confrontado. Evangelho é confronto. Evangelho é nós olharmos e dizermos, isso aqui eu tenho que abandonar, isso aqui não pertence a Deus. Nós estamos... E aí vem uma palavra que eu já falei aqui várias vezes. Alguns anos atrás, a igreja chorava muito de arrependimento. Hoje os nossos olhos estão enxutos, porque a gente ora só pedindo, me dá, eu decreto, eu ordeno, eu decreto, eu ordeno, e ninguém ora. Irmãos, a dependência, seja feito a tua vontade. Seja feito a tua vontade. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus e dizer, eu não quero viver o que eu penso, eu quero viver o teu projeto para a minha vida. Tem algo que Deus tem falado no meu coração há muito tempo. E uma frase que às vezes nós erramos. Eu quero viver o que Deus tem para mim. Não. Eu quero me adequar ao projeto de Deus. Eu quero me moldar ao projeto de Deus. Eu quero me entregar à vontade de Deus. Eu quero me colocar diante do Senhor, porque a vontade do Senhor tem que se cumprir em minha vida, e a minha dependência dele tem que ser total. A Bíblia diz que eu tenho que negar a mim mesmo e seguir a vontade do Senhor. Quantas vezes Deus está nos chamando para orar, para buscar, para servir, e nós estamos tão ocupados com tanta coisa que nós não temos tempo para Deus. Quantos os irmãos estavam falando há pouco de problemas que acontecem nas igrejas? Durante um tempo eu fui secretário da convenção, e o secretário da convenção é o que vai nas igrejas para ouvir os problemas, substituir pastores e essa coisa toda. E uma das coisas que eu mais via é que todo pastor que cresce muito, autoconfiança, dizendo eu sou, eu faço, eu resolvo, ele está prestes a cair. Porque a dependência de Deus é 24 horas. A gente tem coisas que a gente quer fazer e o nosso jeito não é o jeito de Deus. Por isso que a nossa igreja, ela tem como prioridade a questão de oração. Amanhã começa. Amanhã nós vamos começar a oração às 5h45, às 6h45, e depois a gente tem o café e os irmãos vão para o trabalho. Vai ser a semana toda. E domingo vai ser de 7h30 às 8h30, que a gente já fica para a escola. Então, começa essa semana. Faça uma lista do que você quer colocar diante do Senhor. Faça uma lista do que você precisa submeter à vontade de Deus. Quantas vezes eu já tive vontades de fazer um monte de coisa diferente, e Deus ficou em silêncio. E a pior coisa para uma pessoa agitada é o silêncio de Deus. Porque quando Deus silencia, Ele está dizendo, acalma, eu estou trabalhando. Mas para uma pessoa ansiosa, esse acalma é a morte.
Para uma pessoa que quer resultados fabricados, resultados fast food, orou, quero. É um sofrimento muito grande, mas com isso Deus está dizendo, eu estou trabalhando a tua dependência, eu estou trabalhando o teu ouvir, eu estou trabalhando o teu agir, porque, irmãos, ouvir Deus é abrir mão de preferências. Ouvir Deus é abrir mão de vontade. Ouvir Deus é abrir mão do que eu acho que é melhor para mim. E aí, quando a gente ouve Deus, parece um caminho cheio de pedras. E aí o Senhor disse, eu trabalho nesse caminho. E eu vou abrir uma estrada no meio do deserto para você passar. Tem coisas que a gente não vê como, mas Deus diz, eu sou como. Tem coisas que você diz, eu não posso, e Deus diz, mas eu posso. Então a dependência para ser imagem de Deus, para ser imagem do Filho, ela precisa ser absoluta. Ela precisa ser uma entrega que todos os dias nós vamos olhar para Deus, nós vamos olhar para Ele e dizer, Deus, eu quero viver a tua vontade. Tem uma música que os irmãos cantam aqui, eu quero viver algo novo, eu quero viver algo novo. Esse algo novo é a vontade de Deus, se cumpra em mim a tua vontade, se cumpra em mim aquilo que o Senhor quer que eu viva. Mas não adianta Deus querer e a gente não ouvir. Não adianta Deus nos conduzir e a gente teimar. Não adianta Deus direcionar e a gente tomar atitudes equivocadas. Acontece como Jonas. Aí vem as circunstâncias. O barco vai ficar agitado, o mar vai ficar soprando, e a gente vai dizer, Deus, o que é isso? Ele diz, volta para o caminho, que tudo se acalma. Volta para o caminho, que tudo vai se acalmar. Todas as vezes que nós não damos ouvido à vontade de Deus, tudo em nossa volta muda. Todas as vezes que nós não damos ouvido à vontade de Deus, tudo em nossa volta se agita. Os irmãos sempre me perguntam, pastor, quando é que eu sei que é vontade de Deus isso aqui? E eu digo para eles, quando você sentir paz. Porque a Bíblia diz que a paz de Cristo seja o árbitro no teu coração. Sentiu paz, pode fazer. Perdeu a paz, não faz. Mas pastor, isso aqui é um negócio vantajoso. Se você perdeu a paz, não entra, porque Deus não está nisso aí. Você não está vendo o que vai acontecer lá na frente, mas Deus está vendo tudo, Deus está provendo tudo, Deus está trabalhando tudo, Deus está cuidando de tudo, a mão do Senhor está sobre nós. A Bíblia diz, sem mim nada podeis fazer, sem mim nada podeis fazer. Eu quero nessa manhã que cada um de nós entendamos que sem o mover de Deus nós não podemos fazer coisa alguma. Não adianta a gente chegar aqui e dizer, eu sei. Eu só sei que foi pago um alto preço. Nós temos que abrir o ouvido para dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quantas vezes Deus está nos chamando para a oração da madrugada? Irmão, deixa eu te dar uma dica aqui. Se você for acordado no meio da madrugada, for na cozinha beber uma água e ver algo, nada foi o motivo de você acordar, dobra o joelho e vai orar, porque Deus quer falar com você. Às vezes nós passamos por isso e a gente deita e liga a televisão, e Deus diz, de novo, não. Eu estou tentando falar e Ele não quer ouvir.
Aí vai, daqui a pouco pega no sono, Deus chama de novo, ele vai lá, não é nada, volta, liga a televisão de novo. De novo? Então, irmãos, a gente precisa aprender a ouvir Deus, a gente precisa aprender a abrir os ouvidos para entender o chamado de Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve, fala, Senhor, mostra, me conduz nesse caminho, me conduz nessa estrada, me conduz nesse projeto, me mostra a tua vontade. Se é o casamento, Deus me dá sabedoria para eu fazer as escolhas certas. Se é uma sociedade, Deus me mostra o caminho que eu devo seguir, porque eu não quero fazer aquilo que aparentemente é vantajoso. Eu quero fazer, me submeter ao teu projeto. Eu quero me submeter à tua vontade. Eu quero me adequar à tua vontade. Não é adequar a vontade de Deus à nossa vida, é nós nos adequarmos à vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos aprender a dependência. Um dia eu estava tendo aula com o pastor Russell Shedd. É um homem que todos nós que tivemos aula com ele fomos privilegiados, porque era um dos maiores conhecedores da Bíblia. E Deus usou esse homem de uma maneira tão forte no Brasil. E o pastor Russell Shedd, ele ia no seminário dar aulas para a gente, e ele fazia chamadas semanas teológicas. Então, todas as aulas eram suspensas, e ele dava uma semana de aula de 7 a meio-dia. O pastor Ernesto Tonini também fazia a mesma coisa, ele vinha, ficava uma semana de 7 a meio-dia. E alguns outros, pastor Rosivaldo vinha, ficava uma semana dando aula nesse mesmo teor. Mas o pastor Russell Shedd, um dia, ele estava falando sobre a travessia do povo de Israel. E ele estava comentando que a distância do Egito para a Terra Prometida era pequena. Mas o porquê que aquele povo deu tanta volta? O porquê que aquele povo passou por tanta dificuldade? Porque Deus colocava algo diante deles, eles não passavam no teste, eles não aprendiam a lição. E aqui vem algo que o pastor Shedd colocou de uma simplicidade tão grande. Ele disse: enquanto não aprendermos a lição que Deus quer nos ensinar, uma série de problemas iguais vão aparecer, até nós aprendermos a lição e passar para a classe seguinte. A vida cristã é uma crescente. A vida cristã, todos os dias, hoje nós somos melhores do que ontem. Mas se você olhar, aquele pessoal que saiu do Egito, que houve a questão da murmuração antes de chegar ali no Mar Vermelho, e depois, quando eles começaram a reclamar da carne, reclamar disso, primeiro reclamaram do exército que vinha. Você nos tirou para morrer todo mundo aqui. Depois reclamaram da comida, depois da água, e cada semana tinha uma reclamação. E a Bíblia diz: e todos os que murmuravam pereceram no deserto. E ele dizia o seguinte: a maior lição dessa turma é que murmurador não entra no céu. Irmão, ele disse assim: se você não aprender nada do que eu estou ensinando aqui durante a semana, e só aprender essa frase, eu estou feliz. Murmurador não entra no céu. O que o diabo mais usa para a gente sair da vontade de Deus é murmurar. Quando eu murmuro, eu estou dizendo: Deus, você não sabe escolher para mim. Quando eu murmuro, eu estou dizendo: Deus, você errou. Deus, você não está fazendo a coisa certa. Então, o que a gente tem que fazer? Se submeter à vontade de Deus. Deus, eu não estou entendendo,
mas eu sei que o Senhor tem um melhor caminho. Eu não estou entendendo, mas eu sei que o Senhor vai me mostrar o caminho que eu devo seguir. Eu não estou entendendo ainda, mas eu sei que a tua vontade é perfeita, boa e agradável. Irmão, tem coisas que já aconteceram na minha vida que eu não entendi coisa alguma. Mas quando chega lá na frente, que a gente vê o agir de Deus, a gente começa a dizer como Deus é especial. Então, o que eu quero dizer nesta manhã? Não coloque a sua confiança em homens. Não coloque a sua confiança em coisas. Não coloque a sua confiança em ter. Não coloque a sua confiança em poder. Coloque a sua confiança em depender de Deus. Se nós dependermos de Deus, Ele diz, sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. Irmãos, a dependência de Deus precisa ser algo tão sério, algo tão claro, que nós não podemos dar um passo sem falar com Deus. É isso que o Senhor quer. Meus irmãos, cada dia que a gente estuda a história dos homens de Deus, a história de homens que fizeram diferença no mundo, nós entendemos a dependência que cada um tinha. Finney, um dos grandes homens, que foi um dos maiores evangelistas, avivalistas do mundo, ele chegava nas cidades e as fábricas paravam para as pessoas ouvirem esse homem. Mas aquele homem tinha o tempo de oração com Deus. Aquele homem tinha a dependência total de Deus. Ele dizia, eu não movo 1 centímetro sem Deus me orientar. E por isso que a vida dele é algo tão notório que nós estudamos no seminário, a vida desse moço de Finney. Mude o trabalho que esse homem fez e perguntam para ele qual foi o seu segredo. Ouvir a vontade de Deus. Se você perguntar aos homens que fizeram história, tem um homem nos Estados Unidos, que ele é muito ouvido, chamado D. Jakes, um pastor bem moreno, pentecostal. É um homem que faz um trabalho extraordinário. Às vezes eu paro para escutar as mensagens dele, mas a maioria das mensagens dele é sobre dependência de Deus. Ele diz, depender de Deus é a certeza que nós estamos certos. Depender de Deus é a certeza que nós vamos alcançar o objetivo. Depender de Deus é a certeza que nós vamos ser abençoados. Depender de Deus é a certeza que em tudo nós vamos ter o melhor, porque Deus não nos leva nunca a um caminho errado. Deus sempre nos leva ao melhor caminho. Meus irmãos, nesta manhã, eu queria que cada irmão pudesse entender que depender de Deus, por exemplo, você tem seu plano para essa semana. Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Você já perguntou a Deus se é esse o planejamento dele para a sua semana? Então, venha começar o seu dia com a oração às 5h45. Vamos colocar diante do altar do Senhor. Deus, eu quero começar meu dia colocando diante do teu altar. Deus, antes de ir para o trabalho, vender, eu quero orar, para que o Senhor me diga como falar e quem eu vou abordar. Deus, antes de fazer qualquer negócio, Deus me coloca palavras na minha boca. Meu irmão, quando a gente começa a fazer isso, as nossas escolhas são as escolhas do Senhor. As nossas escolhas são escolhas traçadas pelo caminho de Deus.
E aí nós vamos experimentar coisas que nunca nós experimentamos, que é ver a nuvem do Senhor nos cobrindo. Quando nós permanecemos debaixo dessa nuvem, nós temos proteção. Quando nós permanecemos debaixo dessa nuvem, nós temos a garantia da cobertura de Deus. Quando nós permanecemos debaixo dessa nuvem, nós temos a garantia de que a glória de Deus será feita. Quando nós permanecemos debaixo dessa nuvem, nós temos a convicção que a mão do Senhor vai nos dirigir. Se você olhar a história dessa nuvem, ela é extremamente satisfatória, nos ensinando. A Bíblia diz: e quando a nuvem se movia, eles caminhavam. E onde a nuvem parava, eles armavam as suas tendas e ali ficavam. E novamente, quando a nuvem se movia, eles se moviam. Irmãos, isso é depender de Deus. Quem é que nos leva a tomar atitudes? Quem é que está colocando palavra em nossos lábios para falar? Quem é que está te levando a tomar decisões, que são decisões que vai mexer com toda a história da tua vida? Quem é que está te levando? Quantas vezes eu já falei: Deus, essa atitude que eu tomei não era a melhor. E aí vem a voz do Senhor e diz: porque você não me ouviu. Irmãos, quantas escolhas nós já fizemos errados, porque não paramos para ouvir Deus. Quando nós paramos para ouvir Deus, não... E aí, todo mundo que é ansioso como eu, sofre. Porque a gente diz: Deus, tem que ser agora. E a Bíblia diz que 1 minuto para Deus é como 1000 anos. E o agora de Deus pode demorar. Então o tempo de Deus é diferente do nosso. Eu quero encerrar nesta manhã, chamando os músicos e dizendo para você: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Irmão, dependa de Deus. Dependa de Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Diga para Deus: o meu casamento está diante do Senhor. A minha empresa está diante do Senhor. Meu Deus, não deixe eu arrumar sócio que vá me trazer problema. Deus, o meu sócio é o Senhor. Meu Deus, eu quero colocar tudo que eu ponho a mão para fazer diante do Senhor. Deus, me leva para conversar com pessoas que sejam as pessoas que o Senhor tem para me aconselhar. Me leva, Senhor, a tomar passos e atitudes que sejam as atitudes que o Senhor quer e espera que eu tome. Se coloque de pé, por favor.